Em Maria do Bairro, até mesmo Tita está chocada demais e diz: Nandinho, como você pode pensar essas coisas? Não vê que é errado? Não vê que é mentira? Apesar da vontade de colocar juízo na cabeça do filho por meio de umas boas palmadas, Luiz Fernando se revolta realmente contra a bruxa que colocou seu único filho contra ele e Maria do Bairro. Segurando o seu filho em seus braços, diz: Como você pode deixar essa mulher colocar você contra o seu próprio pai? O cenário é de cortar o coração. É triste ver como um jovem está tão dependente de suas sensações físicas e emocionais para com uma manipuladora em busca de vingança. Nandinho continua com suas agressões e julgamentos. Sua mãe diz: Como pode, Nandinho, você pensar numa coisa dessa do seu pai que te ama? Nandinho, cada vez mais agitado, continua: Veja você, mamãe. Ele não me ama e não ama você também. Ele apenas ama a minha mulher, aquela que eu amo e que me ama acima de tudo. Não vê que ele traiu a todos nós e que ele continua atraindo a todos nós? Num acesso de fúria, o pai, para calar as sandices do filho, esbofeteia o rosto do rapaz com a força de quem sabe lutar. E o menino cai sobre a cama e Maria do Bairro enlouquece e grita: Pelo amor de Deus, Luiz Fernando, o que você está fazendo? A ira de Luiz Fernando não é contra o filho, não é contra Maria, mas é contra a víbora da Soraya. E ele sai do quarto disposto a qualquer coisa, e Maria do Bairro percebe isso, vai atrás dele. Lupe também sai atrás do patrão, e ambas clamam para que ele não saia. Não vá atrás de Soraya, pois uma tragédia pior ainda poderia acontecer. Enquanto isso, no quarto, Nandinho é seguro pelo avô, pela avó e até mesmo por Tita, sua irmã, enquanto grita: Não, não faça mal a ela, não toque na Soraya, porque eu vou odiar você para o resto da minha vida. Assim como numa síncope, por conta dos efeitos da bebida e de toda a emoção, o rapaz se sente mal de uma tal maneira que cai no chão como morto. No corredor, enquanto ainda discutem, ouvem os gritos de Carlota que vem pedindo socorro para o jovem caído no chão do quarto. Por favor, aí, por favor, ajudem, socorram! O menino Nandinho desmaiou e caiu, parece morto. Maria do Bairro entra correndo. Luiz Fernando logo atrás. Todos agora estão ao redor do jovem desmaiado no chão que demora a acordar. Maria começa a chorar desesperada, clamando ao Senhor da vida: Meu Deus, eu não posso perder o meu filho. Mataram o meu filho. Por favor, dona Vitória. Vai chamar o médico. Chame o doutor Rodrigo. Luiz Fernando, agora dividido entre o arrependimento e o ódio pela mulher que causou tudo isso, promete: Se meu filho morrer, eu mato aquela mulher. Eu mato Soraya. Maria continua chorando, dizendo: Meu Deus, como é possível? Depois de tanto tempo procurando meu filho, quando eu encontro essa mulher, para quem nós não fizemos nada, faz de tudo para tirá-lo de nós. Não podemos perder nosso filho. Dom Fernando tenta acalmar as coisas, enquanto vê o filho desesperado com o neto nos braços. Não fiquem assim. Foi apenas um desmaio por causa da bebida. Logo ele acordará. Dona Vitória volta ao quarto dizendo que o médico logo estará ali, pois os minutos parecem não passar, até que o doutor chega. Urbano abre o portão para ele. Carlota o recebe dizendo: Tomara que o senhor tenha chegado a tempo, doutor. Antes que o menino bata as botas. Uma pena. Um menino tão bonito. Ao entrar no quarto, o médico encontra a família inconsolável, todos sem saberem ainda o que está ou possa estar acontecendo, e dá uma notícia. Ele continua desmaiado a essa hora. O médico entra calmo e diz: Vou examiná-lo. Dr. Rodrigo se depara com Maria, que está ali junto ao filho, e ela segura seu casaco dizendo: Pelo amor de Deus, Rodrigo, salve o meu menino. Pelo amor de Deus. Dr. Rodrigo Soares começa a examinar o menino enquanto Maria do Bairro consola o marido, que já não retém as lágrimas nos olhos. Arrependido de ter perdido a razão, fica ali olhando para seu filho enquanto Maria faz uma prece silenciosa. No corredor, todas as mulheres falam juntas, dando suas opiniões, e a irmã de Nandinho, chorando, diz: Espero mesmo que meu irmão querido não morra. Dona Vitória socorre seus sentimentos dizendo: Não, querida, não fale isso. É tudo por causa da bebida. E Carlota completa: Tudo por conta daquela víbora, aquele fantasma que está destruindo a felicidade da família. Lupe também fala a respeito desse assunto, dizendo: Meu Deus, ela demorou tanto tempo para reunir os filhos, ser feliz com o marido e com os filhos. E agora isso. Essas palavras mexeram ainda mais com as emoções abaladas de Tita, que retrucou: Sim, é verdade. E agora, depois de tanto sofrimento, novamente mamãe passa por essas coisas por nossa causa, por causa de Nandinho, mas por causa de mim também. Enquanto isso, Nandinho acorda, mais delirante ainda, preso à névoa do entorpecimento da bebida. Ele delira dizendo: Ela é só minha, não, por favor. Mas bebida, não me deixem sozinho. Eu não vou viver sem ela. Deixa eu sair daqui. Saiam todos. As palavras desconexas do menino alarmavam sua mãe e seu pai.
desesperado, se sentindo completamente arrependido de tê-lo corrigido de forma tão agressiva, agora chora querendo seu filho de volta. Maria insiste com o médico, clamando que lhe dissesse a verdade. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que ele está assim? Está acordado, mas não está lúcido? O médico diz: é melhor que vocês deixem espaço para o rapaz respirar. Ele ainda está voltando a si. Dom de la Vega diz: melhor darem de fato o espaço. Vamos sair do quarto, para que o doutor possa cuidar do menino. Em outro lugar, passos errantes levam uma senhora maltrapilha à porta da casa de Soraya, onde sua empregada demonstra que tem feito a ela alguma caridade. A jovem avisa que vai buscar um prato de comida e logo traria de volta. E quem seria esse personagem maltrapilho? De volta ao quarto de Nandinho, ele continua delirante dizendo: ela, só quero ela. O rapaz só piora. Nandinho não está nada bem e seus pais desesperados ouvem do médico. É bem possível que não seja apenas bebida o que ele ingeriu, mas observando todos os sintomas, acredito que alguém colocou alguma coisa na bebida do rapaz, pois não seria só o álcool a provocar aquele tipo de reação. Nesse momento, Nando começa a passar mal como quem vai vomitar, e os pais se desesperam querendo levá-lo para o hospital, mas o médico diz: é bom se ele colocar para fora. É muito bom, porque a limpeza começa a ser mais rápida. Já na casa de Soraya, Aurélia está entregando o prato de comida para a senhora maltrapilha, mas sua patroa começa a gritar desesperadamente por seu nome, e ela insiste que precisa entrar para atender a sua patroa. Portanto, que a mendiga voltasse no dia seguinte. Dentro de casa, Soraya, completamente descontrolada, devido à sua crise de loucura, vê Aurélia em sua frente, começa a gritar: o que é que estava fazendo que ainda não passou minha roupa? Aurélia garante: vou fazer isso de imediato, senhora. Eu estava acabando de varrer a calçada e fui dar de comer a uma senhora. Soraya, ainda gritando: nunca mais faça isso. Não me importa se são sobras. Eu não quero que você alimente nenhuma mendiga. E mal sabia ela que a mulher ouvia tudo lá do lado de fora. Do lado de dentro da mansão de La Vega, os pais de Nandinho passam o pior momento da vida deles, não sabendo o que se passava com seu filho. E o doutor Rodrigo garante que colocaram alguma coisa na bebida dele. Por isso se encontrava nessas condições. E Luiz Fernando entende que seria por isso que o jovem se comportava daquela maneira. Dom Fernando chama todos para saírem do quarto. Mas Maria, como uma leoa, diz: ninguém me tira de perto do meu filho. O médico sustenta a situação dizendo: deixe que ela fique. É a mãe. Eu ficarei com ela até que ele recupere de fato os sentidos. Mas o pior poderia estar para acontecer. Fernando, completamente desatinado pelo ódio, buscando no cofre da casa um instrumento que poderia causar uma dor ainda mais terrível a uma família que vinha buscando apenas a paz e o amor. Luiz Fernando sai desatinado e armado em direção à casa de Soraya. Só podemos esperar que ele recobre a razão antes do pior acontecer. E no quarto de Nandinho, as coisas começam a clarear. O rapaz começa a recobrar a razão. O médico já sorri dizendo: foi bom ele ter colocado tudo para fora. Assim é possível que o organismo se recupere mais rápido. Veja, Maria faz então uma oração de coração de mãe para coração de mãe, clamando à Virgem de Guadalupe que guardasse seu filho, que não permitisse que ele morresse. E lá na casa de Soraya, Luiz Fernando, desatinado, bate a porta e é Esperança quem vai atendê-lo. Ao que o portão é aberto, ele, descontrolado, dispara: onde está Soraya? Onde está aquela maldita mulherzinha? Bate no portão e o ódio assusta a Esperança. Maria, tão preocupada com o estado de seu amado filho, nem sequer viu que seu marido querido havia saído com uma missão baseada em emoções tão conflitantes para ser a mais acertada neste momento. No quarto de Nandinho, o jovem, antes delirante e agitado pelo que o doutor dissera ser algo que pudesse ter sido misturado à bebida, agora medicado, mostra que o corpo começa a relaxar. Assim como Maria, que vendo seu filho mais tranquilo, agradece sem cessar ao médico amigo de todo o coração e com muita fé à sua Santinha Virgem de Guadalupe. Dr. Rodrigo diz que deixará um soro para o jovem e sai, deixando Maria, embalando seu filho amado, dizendo para que ele ouvisse em seu inconsciente também: filhinho amado, meu bebê tão amado, não te perderei de novo, meu bebezinho tão querido. Luiz Fernando não enxerga nada a não ser o que deseja fazer com Soraya por haver envenenado seu filho, tanto emocionalmente como fisicamente. Afinal, o médico havia dito que o que lhe acontecera não era fruto apenas de bebedeira normal, e que provavelmente poderia ter algum componente estranho que o estava fazendo agir como vinha agindo, e agora passar tão mal que permanecia inconsciente e delirante por tanto tempo. E chegando finalmente em frente da casa de Soraya, Luiz Fernando grita com Esperança: onde está aquela mulherzinha desclassificada? Se meu filho morrer, eu vou matá-la. Quero matá-la pelo que fez com meu filho.
Não adianta esconder essa víbora. Esperança, mesmo assustada com a explosão de Luiz Fernando, entende a situação do homem à sua frente. Diz com calma, sem minimizar a dor de um pai, pelo que está acontecendo com seu filho. E por isso ela diz solene: Senhor, eu juro, e eu não estou escondendo essa mulher, e gostaria que ela recebesse pelo mal que faz, mas matar não. Não destrua sua vida por alguém que não vale nada. Ela não está em casa mesmo. Porém, Luiz Fernando não está satisfeito e diz: se meu filho morrer pelo que ela fez, eu não me importarei de apodrecer na cadeia, mas eu a matarei, e ela permanecerá morta. Esperança vê um pai muito ferido saindo em disparada, provavelmente de volta à mansão. E de fato, foi para onde se dirigiu Luiz Fernando. No quarto de Alicia, Esperança conta tudo o que aconteceu e diz que espera que ele consiga prender o jovem lá, longe das garras de Soraya. Mas vendo o semblante de sua pupila, fala com carinho. Alicia sabe que é mais seguro para ele. Luiz Fernando, em desespero demonstrado em ira e expressão consternada, chega à mansão e pergunta a Carlota se Nandinho havia acordado. A empregada junta as mãos em sua típica atitude de prece e diz: Nandinho está mais tranquilo, senhor Luiz Fernando, mas não acordou ainda. O olhar compreensivo agora de Carlota acompanha o patrão que sobe apressado até os aposentos do filho, e é onde Luiz Fernando encontra seus pais, buscando saber do estado do neto. Maria se aproxima do marido e, temerosa, pergunta: Meu amor, você foi até a casa de Soraya? O que fez? Não me diga que foi algo que possa prejudicar ainda mais. Luiz Fernando a interrompe dizendo: Não, Maria, fique calma. Por mais que quisesse matar aquela víbora, não a encontrei. E como está meu filho? Meu amado filho? Maria explica o que o médico informou e chora abraçada ao peito protetor de seu marido, dizendo: Sou grata à Virgenzinha de Guadalupe que o poupou, e agora rezo para que ela livre nosso filho das garras de Soraya. Lá embaixo no escritório, Dom de la Vega e sua esposa se encontram. Dom de la Vega pergunta se o filho foi à casa de Soraya, e sua esposa lhe diz com um tanto de desânimo pelo que estava acontecendo e alívio pelo que não aconteceu: ele já voltou e graças a Deus não a encontrou em casa. Sabe Deus o que poderia ter acontecido? Ai, ai. Tita com o problema com o rapaz e Nandinho com Soraya. Quando estes dois terão paz, seu marido gera uma mudança de pensamento falando: e o que, afinal, pensou sobre a viagem com Tita? Não sei se conseguirei estar o tempo todo com vocês, mas vou procurar estar o tanto quanto eu puder. Dona Vitória já pensara em tudo, mas tem ainda uma questão e expõe ao marido. Só não sei o que fazer para manter o rapaz longe até que chegue o tempo da viagem. Ele insiste, e é o próprio Aldo quem liga, e Carlota atende dizendo que ele não iria falar com Tita, mas a jovem acaba pegando o fone para dizer: Aldo, eu não posso mais encontrá-lo. Aldo, ligando do escritório de seu pai, está com a expressão de quem se vê encurralado, mas tenta de tudo dizendo: Mas o que foi que eu fiz, Tita? Deste lado da linha, Tita responde: Nada, Aldo, mas não há meios, é um amor impossível. Meus pais vão me enviar para longe por uma viagem de 1 ano, e quando eu voltar, espero que não lembre mais desse amor. Aldo, corajoso, afirma: Eu vou até aí. Vou à sua casa, Tita. Luiz Fernando e Maria observam seu filho começar a recobrar a consciência. Maria, feliz, volta a estar junto à cabeceira da cama. Ela o chama com voz doce e seu filho abre os olhos. Maria, suave, então pergunta: Filhinho, você se lembra de mim? Sabe quem está falando? É da mesma forma que Luiz Fernando se aproxima, o coração cheio de alegria por ver o filho abrir os olhos novamente, e pergunta a mesma coisa: E de mim, meu filho? Você se lembra? Nandinho olha para a mãe e diz: Sim, mamãe, eu me lembro de você, sei quem você é. E o olhar muda ao voltar-se para o pai e dizer: Sim, também sei quem você é, meu rival. E fecha os olhos novamente. O desespero e a angústia que tomam conta de Luiz Fernando fazem com que saia do quarto, enquanto seu filho volta a fechar os olhos. Maria, dividida entre seus amores, vendo que seu filho dorme novamente, vai atrás do marido, que sabe poderá estar indo em uma direção muito perigosa. Maria alcança seu amado e diz: Luiz Fernando, meu amor, se você está indo ver Soraya, imploro, não faça isso. Mas como? Luiz Fernando não pensaria em ir até lá? E diz exatamente isso: Maria, o que mais eu poderia fazer? Você ouviu o doutor? Ele pode estar de fato em uma situação de manipulação muito grave. E até onde isso pode chegar? Se meu filho morrer, eu não me importo de ir para a cadeia. Maria toca o peito do marido como se quisesse lembrá-lo de onde estava o seu coração e diz: Mas eu sim, eu me importo, meu amor, e te peço, eu te imploro, por mim, por nosso amor, não faça isso. Nós precisamos mostrar ao nosso filho quem nós somos de verdade. Não precisa mostrar quem Soraya é, mas mostrar a ele a nossa verdade, e ele acreditará. Chorando, ela o prende pela lapela do terno bem cortado e sussurra entre lágrimas: Vamos ter nosso Nandinho de volta, mas eu te imploro, fique comigo. E o marido abraça sua esposa,
seu ponto de equilíbrio. Já Soraya, de volta à sua casa, pergunta para a Esperança: o que foi que aconteceu em minha ausência? De imediato, e quase com prazer, a mulher diz: veio aqui alguém procurando você. Soraya pergunta se fora o senhor Mejia, mas Esperança deixa bem claro que não e conta: não, senhora, foi o pai do menino Nandinho que esteve aqui e ele deixou um recado. Soraya olha debochada para a Esperança e diz: um recado? Qual foi o recado? Esperança fala bem devagar, palavra por palavra, para ela entender as palavras. Ele disse: e se o filho dele morrer, ele com certeza iria atrás de você e te mataria. Mas a mulher é tão cheia de si que nem ao menos ficou com medo real. Já no prédio da La Vega, uma Dona Vitória chega muito decidida e pede que a secretária do Dr. Armenteiros a anuncie, pois era um assunto sério, e Marisa então a introduz ao Dr. Armenteiros. Armenteiros, em sua sala, arruma sua postura e se prepara para receber a matriarca da família de La Vega. Dona Vitória entra e fala: infelizmente, doutor Abelardo, preciso ser direta, pois seu filho Aldo anda importunando minha neta, mesmo sabendo que nós somos contra o relacionamento. Pois, como o senhor bem sabe, ele tem atitudes não condizentes, e não é com alegria que digo isso. O advogado meneia a cabeça positivamente, entendendo as colocações da dama à sua frente, e garante: eu sinto muito por tudo isso. Aldo, meu filho, não é um mau rapaz, mas tem passado por momentos como jovens de agora. Dona Vitória avisa que vai viajar com sua neta por um tempo, mas que precisa que ele não procure enquanto isso, e recebe do homem diante dela uma promessa formal de que não aconteceria mais. Na casa de Soraya, forçando a risada debochada, e se questiona se não deve ligar para saber como está seu jovem amante. E antes que ela possa discar o número da casa dos de La Vega, é exatamente Aldo que entra sem ser anunciado com ar de enfado. Ela questiona: ué, foi desprezado pela namoradinha ou pela Maria do bairro? O jovem diz olhando para as mãos: foi algo parecido com isso, e agora fiquei sabendo que vão levá-la para uma viagem de longo tempo em um lugar distante. Abrindo bem os olhos e fazendo um bico antes de dizer o que tinha para dizer, Soraya sorri. E aí sim, insinua: e Aldo, você vai se acovardar? Vai deixar isso acontecer, Aldo. Está enfraquecendo a cada dia e vai perder essa bocada. Falei que vai continuar minha vingança, porque não tem boas intenções e vai ser útil demais a mim. Mas o jovem que se coloca agora também numa posição belicosa contra os de La Vega, ainda assim diz: não, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou provar para Tita que eu a quero e vou lutar por ela. Mas não sou e não serei instrumento de sua vingança, Soraya. Soraya então continua instigando, dizendo: isso mesmo, não seja covarde. Vá atrás do que você quer, mas veremos se vai ou não me ajudar em minha vingança. Aldo sorri e continua se negando em completar a vingança de Soraya, além de a todo custo evitar a bebida que ela tanto quer fazê-lo sorver. Mas antes que Soraya pudesse fazê-lo beber, se descontrola ao ouvir Alicia tocando piano. Seria a jovem um anjo na vida das pessoas que ela buscava aliciar? E de maneira enlouquecida parte para outra sala e, para nossa tranquilidade, Aldo vai atrás dela, percebendo que a mulher está disposta a fazer mal à sua jovem enteada. E de fato, se ele não estivesse perto, Alicia teria sido agredida pela madrasta. Mas como Aldo impede a intenção de Soraya, e vemos Esperança levar a menina para seu quarto e trancar-se lá. Aldo então fala sério: Soraya, você trata muito mal a sua enteada. E além disso, para quem você diz que é louca, a menina se expressa muito bem e toca muito bem. Soraya, zangada, diz: eu nunca falei que ela era louca a ponto de usar camisa de força, e o que é? Vai desistir de Tita e se voltar para Alicia? Ah, Aldo, você está muito chato com esse sentimentalismo barato. Aldo, debochando, diz a uma Soraya perigosa: só tenho compaixão de sua enteada que não pode se defender de você e quer saber. Eu acho que você está assim, porque seu bebê não veio hoje ver você. Uma Soraya furiosa se volta para ele dizendo: pois fique sabendo que eu não perco a oportunidade de manter minhas presas muito bem presas. E sempre sou eu quem decide que serão meus, até que eu decidir dispensá-los. Lá na mansão de La Vega, é Tita que sorri, lendo uma carta de seus pais biológicos quando sua mãe entra. Maria pergunta o porquê da alegria sentando-se na beira da cama da filha, que sorrindo mostra o conteúdo de boas novas que sua mãe Verônica lhe faz. E também nós ficamos sabendo que Tita terá um irmãozinho e que vai demorar um bom tempo na Europa. E por isso, todos devem permanecer animados. A despedida da carta é carinhosa, com beijos para todos. Agora, Maria sorri tendo a mão da sua filha em sua mão e diz: Verônica deve sofrer sentindo a sua falta estando tanto tempo longe. Tita diz que entende e pergunta: você também sentiria uma falta muito grande se eu ficasse muito tempo longe? Maria, abraçando a filha e aplicando-lhe um beijo na face rosada, fala animada:
Como pode perguntar uma coisa dessa, minha filha? Sabe que nós não aguentaríamos sua ausência porque te amamos muito. E decidida a ligar para a Agripina, para que ela fique sabendo a respeito do que se passara com Nandinho, faz a ligação dali mesmo. E antes de desligar o telefone, combina com a mãe Agripina o seguinte: basta que você me diga quando quer vir e mandarei o motorista tanto para você quanto para o Vera Cruz, para que possam estar com Nandinho. Enquanto isso, Lupe entra no quarto de Nandinho para recolher suas roupas e vê o crucifixo que ela respeitosamente acolhe em suas mãos e dá um beijo na imagem, a quem ela provavelmente está fazendo uma prece silenciosa, e saindo do quarto, encontra com Maria e mostra o objeto sagrado. Maria então expõe a gratidão a Deus por ter guardado seu filho e o mostra ao marido também o crucifixo. Assim eles conversam no quarto a respeito da fé que deve ser fortalecida, pois Maria agora está mais consciente de que, tanto ao orar para a sua Santinha de Guadalupe, como vendo agora o crucifixo que alguém deu a seu filho, eles deveriam ter mais fé e afirma: Luiz Fernando, sinto que, como aconteceu, de hoje em diante, Nandinho estará guardado por Deus. Lá na vila, Agripina comenta com Vera Cruz a respeito de irem ver Nandinho na casa dos pais. Ele pergunta: você falou a respeito da mulher que vive perseguindo Nandinho? Agripina, entre o lavar de uma roupa e outra, diz: não, compadre, nem isso, e nem que ele falou em morar aqui. Mas falarei seriamente com Dona Maria a respeito de várias coisas. De manhã cedo na mansão, Maria, com o coração mais leve, vê seu filho sentado na cama tentando fazer sua primeira refeição, e ela pergunta serena: você está melhor, meu filho? Nandinho traz a expressão mais calma, dizendo: estou sim, mamãe, estou melhor. Com a voz tranquila para não aborrecê-lo, Maria procura uma abordagem sincera, mas não agressiva, e lhe pergunta: Nandinho, meu filho, você quer conversar? O filho não se nega a conversar com sua mãe, e sua voz é sincera: sim, mamãe, se você quiser. Talvez ele estivesse pensando que a mãe falaria diretamente sobre as coisas passadas com Soraya, mas vê um crucifixo na mão de Maria, e a surpresa se estampa em seu rosto, vendo o objeto sagrado ali diante dele, e então percebe que ela pergunta: Nandinho, meu filho, quem lhe deu esse crucifixo tão lindo? Na casa de Soraya Montenegro, no quarto da jovem, que presenteou a Nandinho com o crucifixo, era exatamente Alicia que falava com voz de urgência para a Esperança, dizendo: Esperança, temos que ir embora dessa casa. Eu não me importo de ficar sem dinheiro. Ela pode ficar com todo o meu dinheiro. Mas eu quero ir embora daqui. Quero voltar a andar e ser feliz. Mas, na escadaria da mansão, Tita vem descendo feliz as escadas para seu novo dia. Ela se despede de Carlota para seu dia escolar e entra no carro como um dia qualquer. O motorista dá a partida e começa a levá-la em direção à sua escola como sempre. Mas, nesse dia, algo diferente acontece. A cancela da rua é fechada. E, por incrível que pareça, não é um policial que fecha a sua passagem, mas é um Aldo, muito decidido a conversar com ela. O sorriso da jovem mostra que, independente do que ela diga, Aldo lhe parece um cavaleiro em sua armadura, cheio de coragem vindo salvá-la. Já de volta ao quarto de Nandinho, ele pede perdão à mãe, dizendo: Mamãe, me perdoe pelas coisas que eu disse. Nunca pensei que a bebida fosse me fazer tanto mal. Por isso me perdoe pelo que aconteceu. Maria, com todo amor e paciência, diz ao filho: sim, meu filho, a bebida faz muito mal, e tenho certeza que você não fará de novo. Nandinho parece de fato constrangido e arrependido até mesmo, porque se sentiu à beira da morte e diz à sua mãe: não se preocupe, mamãe, nunca mais eu beberei, eu lhe juro. Maria aproveita como que em uma inspiração divina e novamente mostra o crucifixo dizendo: Nandinho, sabe, foi esse crucifixo e essa santinha que guardaram sua vida. Para não perdermos você, eu agradeço a ele. Maria dá um beijo suave, mas de todo o coração na imagem em sua mão, e leva também aquela imagem no crucifixo, aos lábios do filho, que o beija de coração. Maria também aproveita para perguntar novamente: meu filho, quem lhe deu esse crucifixo? Quem foi a boa pessoa? Nandinho diz algo muito importante que nos dá a entender que algumas coisas começam a fazer novo sentido para ele e diz: mamãe, quem me deu o crucifixo foi alguém que sofre muito. E a lembrança de Alicia, lhe dizendo que orasse com o crucifixo e que o crucifixo iria guardá-lo de algo mal, vieram à cabeça do jovem. Maria, emocionada, fala para o filho: pois eu sou muito grata a essa pessoa, porque ao ter esse gesto, a pessoa permitiu que o crucifixo salvasse sua vida, meu filho. No andar de baixo, um tempo depois, Carlota vem chegando pelo hall, e Maria pergunta: meu marido já saiu, Carlota? Carlota diz: não, senhora, ele ainda se encontra em casa, pois é exatamente este momento, quando Luiz Fernando vem entrando no hall, e em seguida o telefone toca, e Maria impede Carlota de atendê-lo, dizendo: pode deixar, eu mesma atendo. E ao atender, ela escuta a voz mais temida da casa e da família de La Vega, nesse tempo. A voz de Soraya era autoritária, e chegava pelo fone até os ouvidos de Maria, dizendo como um tiro em seu ouvido: olá, Maria do bairro,
Sou eu e eu quero agora falar com Nandinho. O ribombar de cada palavra ecoava nos ouvidos de Maria, e eram como bombas vindas do inferno reverberando em todo o seu corpo, fazendo também a cor sumir de seu rosto.